Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E gostaria de mandar um abração para todos os meus irmãos por esse Brasilzão afora. Alguns irmãos também que estão me assistindo em outros países. Mandar um abração para os meus irmãos Testemunha de Jeová que me assistem em massa. E gostaria de pedir a vocês que dêem um joinha para mim aí, tá? Que é muito importante para mim. E também pedir a vocês que, aquele que não se inscreveu ainda, que gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva aí no meu canal, que é muito importante para mim, tá? Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo para contestar a doutrina das Testemunhas de Jeová a respeito de Jesus. Bom, eles podem dizer assim que eu tô pegando no pé deles. Não, eu não estou pegando no pé. Eles não vão na casa das pessoas contestar a religião das pessoas. Então, a gente também tem direito de contestar a religião deles. Eles não podem achar que a gente está pegando no pé deles por fazer um vídeo direcionado à doutrina deles, certo? Até porque eles vão na casa das pessoas, às vezes até em muitas horas impróprias, que as pessoas estão ocupadas com alguma coisa, eles tomam tempo das pessoas, então eles não podem questionar. Aliás, eles não podem achar ruim. Então, meus irmãos, eu também poderia ir até a casa deles e contestar pessoalmente a religião deles. Mas como eu sei que eles não vão me receber, porque eu sou apóstata, né? Eu sou o filho do diabo, conforme eles dizem, então eu tenho certeza que eles não vão me receber. Então, por isso, eu vou contestar a doutrina deles através desse vídeo. A seita das Testemunhas de Jeová não tem o menor respeito pelo nome de Jesus e até faz piadas com o nome de Jesus. Outro dia, um cidadão Testemunha de Jeová, fez um comentário no meu canal que eu pensei, gente, é impossível acreditar que um ser humano tem capacidade de dizer algo semelhante. Uma insanidade sem tamanho. Esse senhor, ou cidadão, sei lá o que for, ele se referindo a Jesus, ele diz: como é que eu posso acreditar em um homem que come feijão e defeca com mau cheiro? Isso se referindo a Jesus. Gente, eu fiquei impressionado. Não tem condições de uma pessoa ter capacidade de falar uma asneira tão grande, né? Mas, pensando bem, eu acho até que isso é uma exceção. Eu acho que as TJs não são todos assim. Até porque, se eles fossem todos assim, se fosse todas as testemunhas de Jeová agissem assim, isso não seria uma seita. Ou seja, seria a seita do anticristo. Seria assim, a seita do anticristo. Não seria uma religião. Não seria uma religião cristã. Seria a seita do anticristo. E eles dizem que são cristãos. Eles batem no peito, ó, nós somos as testemunhas cristãs de Jeová. Mas como que as testemunhas cristãs de Jeová podem falar uma coisa dessa de Jesus, né? Pode algum dizer que é cristão e praticar uma insanidade dessa? Eu acho muito difícil. Veja que os primitivos cristãos, eles tinham respeito por Jesus e até adoravam Jesus. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos bíblicos que mostram como Jesus era amado pelos os primitivos cristãos. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 2, mostra que um leproso, após ser curado por Jesus, ele adorou Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 33, diz que após Jesus andar sobre as águas, todos os que estavam no barco com ele o adoraram. Mateus capítulo 28, versículo 9, diz que após a morte e ressurreição de Jesus, as suas seguidoras, aquelas Maria que ficavam ali o seguindo, o adoraram. Agora, meus irmãos, analisa comigo aqui um ponto muito interessante.
Jesus permitiu ser adorado por várias pessoas. Se Jesus não merecesse adoração, ou se Jesus não pudesse ser adorado, com o respeito que ele tinha pelo seu Pai Celestial, vocês acham que Jesus ia permitir que aquelas pessoas o adorassem? Vocês não acham que Jesus ia dizer assim, olha, não adore a mim, adore o Pai? Mas se Jesus permitiu ser adorado, é porque ele podia ser adorado, né? Ele podia ser adorado. Mas, meus irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção em um texto que nós vamos analisar agora. Tem um texto aqui que eu gostaria que os irmãos, principalmente os irmãos testemunhas de Jeová, prestassem mais do que a costumeira atenção nesse texto. Olha aqui, meus irmãos testemunhos de Jeová. Vocês não glorificam a Jesus. Vocês não glorificam Jesus em hipótese alguma, né? Mas Jesus, né? Você só glorifica aquele, o Pai de Jesus, que vocês chamam de Jeová. Jeová para aqui, Jeová para ali, só a ele que vocês glorificam. Mas veja, eu vou mostrar para vocês aqui um texto que está no Evangelho de João. Presta atenção, testemunho de Jeová. Examine esse texto, por favor, tá? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54. Veja o que Jesus diz. Jesus disse assim aqui, ó. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Olha aqui, meus irmãos, ó. Olha o que Jesus diz. Quem me glorifica é meu Pai, a quem vocês dizem ser o vosso Deus. Então Jesus estava ali argumentando com os fariseus, dizendo assim, olha, eu não me glorifico. Quem me glorifica é meu Pai, a quem vocês dizem que são o vosso Deus, que é o vosso Deus. Agora veja, vocês também, testemunho de Jeová, vocês não glorificam Jesus. Vocês dizem que glorifica o Pai, Jeová, e diz que Deus é o Pai de vocês, que Jeová é o Pai de vocês, né? Aliás, é o Pai entre aspas, né? Ele é o Pai do corpo governante, né? De vocês não, mas o corpo governante diz que Jeová é o Pai deles. Mas vejam vocês que o Pai glorifica Jesus. Vocês, o corpo governante, também juntamente com vocês, não glorifica Jesus. E o Pai, aquele a quem vocês glorificam, que vocês dizem que é o Pai, Jeová, que vocês glorificam, ele glorifica Jesus, né? Ele glorifica Jesus, né? Então veja que há um contraste muito grande. Jesus diz que aquele Deus que vocês chamam de Jeová, aquele que vocês dizem santificar o nome dele, é que glorifica Jesus. Meus irmãos testemunhas de Jeová, o conceito que os apóstolos tinham de Jesus era bem diferente do de vocês. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, o apóstolo Paulo. Veja o conceito que o apóstolo Paulo tinha de Jesus. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, Paulo estava recomendando aos Tessalonicenses uma boa conduta para que o nome de Jesus fosse glorificado neles. Meus irmãos, agora veja o conceito de Pedro a respeito de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz que está na parte B. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte B. Ali o apóstolo Pedro diz que a Jesus, ou seja, a Jesus, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Mas não é só isso não, meus irmãos. Veja também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro diz: santificai o Cristo em vossos corações. Então, meus irmãos, que me assiste, que assiste meus vídeos, e
Vocês, testemunha de Jeová, que assiste, porque eu sei que vocês assistem. Deixa eu fazer uma proposta para vocês, testemunha de Jeová. Não coloque comentários agressivos. Não faça comentários agressivos, não. Pelo menos até vocês lerem esses textos que eu citei aí. Então, antes de vocês fazerem um comentário agressivo, que eu sei que vocês muitas vezes fazem, não são todos não, mas muitos fazem, leia esses textos primeiro, esses textos que eu citei, tá? Examine os textos. E aí, se eu estiver mentindo, vocês podem descarregar a raiva de vocês em cima de mim. Mas se eu não estiver mentindo, né, peça para os anciãos, os dirigentes das congregações de vocês, comentarem esses textos para vocês. Anota todos esses textos que eu mostrei aqui e peça para eles comentar para vocês. Eu tenho certeza que eles vão enrolar e não vão comentar. Mas agora, preste atenção aqui, meus irmãos. Se esse for o caso, se eles não comentarem o texto, ficar enrolando, não fica do lado deles, não. Fica do lado da Bíblia. Fica do lado de Jesus. Fica do lado do nosso Pai Celestial. Né? Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Nós temos que ficar do lado de Jesus. Porque, olha, eu vou comentar uma coisa para vocês aqui, mas fica só para nós. Jeová nunca foi o nome de Deus. Isso aí é uma montagem inventada pela Igreja Católica no século 8 depois de Cristo, né? Até porque a letra J não existe em hebraico, no hebraico, e eles fizeram essa montagem. A Igreja Católica fez isso aí, não interessou para eles tocar isso para frente, levar isso para frente. O corpo governante, no intuito de ser diferente de todas as outras religiões, que eles querem ser diferente de todos, eles adotaram esse nome para eles, apostiaram desse nome. Mas quem criou esse nome foi a Igreja Católica. Se vocês não gostam de coisa da Igreja Católica, não se apega a esse nome não, porque Jeová nunca foi o nome de Deus. Agora Jesus sempre foi o nome de Jesus.